Olá! Você já participou de alguma atividade na qual o teu nível de concentração chegou ao seu máximo estado e a tua satisfação por estar realizando aquela atividade foi tamanha que você perdeu a noção do tempo? Horas se passaram como se fossem apenas alguns minutos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo do Psico 360. Um psicólogo croata de nome bastante complicado, Mihaly Csikszentmihalyi, dedicou 20 anos de uma pesquisa na qual ele entrevistou pessoas ao redor do planeta, pessoas essas que relataram terem passado por experiências como essas. Experiências nas quais eles perderam a noção do tempo e várias horas se passaram como se fossem apenas alguns minutos. Pois bem, a essas experiências Mihaly deu o nome de ótimas experiências. As ótimas experiências se baseiam num conceito que ele chamou de flow. Fluxo em inglês. Flow, ou fluxo, é um estado de consciência na qual nós atingimos o nosso maior nível de concentração. Pois bem, a pergunta que deve estar passando pela sua cabeça é a seguinte: como é então que eu faço para chegar no estado de flow? Desenvolver uma habilidade, uma capacidade de concentração tão grande que várias horas se passam como se fossem apenas alguns minutos. São duas as variáveis que devemos considerar caso queiramos chegar no estado de flow. A primeira delas é o nível de competência do indivíduo e a segunda é o nível de complexidade da atividade. Caso consigamos sintonizar estas duas variáveis, chegaremos ao estado de flow. O que acontece, porém, é que muitas vezes não conseguimos uma sintonia fina entre essas duas variáveis. O que muitas vezes acontece é que colocamos atividades muito acima do nosso nível de competência, em outros casos, muito abaixo. Caso coloquemos uma atividade cujo nível de complexidade esteja muito acima do nosso nível de competência, é óbvio que a gente não vai conseguir realizá-la. E o problema disso tudo é um mal psíquico que ele cria em nós, que Mihaly deu o nome de ansiedade. Então acabamos ficando ansiosos por estabelecermos metas, estabelecermos atividades que sabemos que não vamos conseguir fazer porque não temos o nível de competência necessária para isso. Por outro lado, existem situações nas quais as atividades a quais nos propomos a fazer estão muito abaixo em termos de complexidade do nosso nível de competência. E aqui elas se tornam tão fáceis, mas tão fáceis de serem realizadas, que elas acabam criando um outro mal psíquico chamado tédio. Ou seja, se elas estão muito acima, eu tenho um mal psíquico chamado ansiedade. Se elas estão muito abaixo, eu tenho um mal psíquico chamado tédio. Para que isso não aconteça, Mihaly em seus estudos descobriu que a melhor forma de colocarmos a competência e o nível exigido pelas atividades fosse sintonizado de uma forma que sempre buscássemos as atividades que estivessem um pouquinho acima de nossas competências. Ou seja, como se fossem degraus de uma grande escada de conhecimento que devemos subir diariamente para termos as melhores relações entre o que eu sou capaz de fazer e o quanto determinada atividade pode me trazer em termos de benefícios humanos. Uma outra característica do estado de flow, você já deve ter percebido, é que é um estado que exige uma participação ativa do indivíduo em determinada atividade. Então muitas pessoas acham que vão nas suas férias, na praia, olhando para aquele mar maravilhoso, entrar em estado de flow. Não, isso não vai acontecer. Não estou dizendo que isso não seja excelente para a sua saúde mental. Ficar parado, descansar, curtir suas férias, fazer coisas nas quais você não precise de absolutamente nenhuma competência. O estado de flow exige que você entre de forma ativa, utilizando o seu nível de competência. Uma pergunta que deve estar permeando os seus pensamentos nesse momento do clipe é: mas por que eu quero entrar em estado de flow? Qual que é a vantagem para mim de entrar nesse estado?
de estar em constante estado de fluxo. Eu poderia listar uma série de benefícios que o estado de flow confere ao indivíduo, mas ao invés de fazer isso, eu vou focar em um deles, em um benefício que eu considero o mais importante de todos. O estado de flow, ele cria uma espécie de arena interna, uma arena interna de autorrealização. Nesta arena interna de autorrealização, você independe do aplauso ou do reconhecimento externo. E não há nada mais gostoso, mais prazeroso do que você mesmo admirar as suas próprias realizações e fazer aquilo que você gosta. Não há nada que lhe aproxime mais da felicidade do que passar pelo estado de flow em ótimas experiências. Um grande abraço, foi um prazer estar com você, espero que você tenha gostado. Até o próximo.